aos Colossenses capítulo 3, e o versículo 16 é um conselho de Deus para todos nós, que diz o seguinte: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Está aí a receita, não é? O segredo para termos uma vida vitoriosa em Cristo. O apóstolo Paulo, ele teve sempre o cuidado de estar ensinando, até porque foi uma das ordenanças do Senhor Jesus para a sua igreja. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja, ela tem a missão de proclamar a mensagem do evangelho a toda criatura, para que os homens possam crer. A Bíblia diz que a exposição das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. É necessário que a igreja ela proclame a mensagem do evangelho, porque é através da palavra de Deus proclamada que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a pregação da palavra de Deus que vai gerar fé no coração do homem para crer que ele precisa de salvação, de que Jesus Cristo morreu para perdão dos seus pecados. E o apóstolo São Paulo, ele explica isso quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo, me parece que é o 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Há uma tradução que diz pela pregação da palavra de Deus. Então a igreja ela tem essa incumbência de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, disse que não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então a palavra deve ser proclamada, pregada, anunciada, para que ela possa gerar fé no coração. Uma vez que a palavra ela gerou fé no coração para a salvação, e o homem creu na palavra, aí vem agora a segunda ordenança que o Senhor faz à igreja, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus, ele orienta os seus discípulos antes também da sua ascensão aos céus. Ele nos ensina dizendo no versículo 18 em diante, ele disse: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a missão da igreja é também ensinar, não é? Não somente pregar o evangelho, mas ensinar, fazer discípulos, assim como o Senhor, ele fez discípulos. Ele espera que a igreja também possa fazer discípulos, não é? Porque é necessário que o discípulo ele possa aprender. E ele aprendendo, uma vez que ele aprende, então ele se firma. E se firmando, ele também vai ter a liberdade e o prazer de poder também proclamar o evangelho a outras pessoas. O objetivo do curso discipulado, ele tem dois grandes objetivos. Primeiro, é também trazê-lo, prepará-lo você para o batismo em água, que é uma ordenança, né? Batizando-as em nome do Pai, ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o curso discipulado traz traz esse objetivo de ensinar os irmãos, para que os irmãos possam entender o que é a salvação, entender o que é o batismo em água, entender o que é a Santa Ceia. Os irmãos aprenderam isso. Então, os irmãos agora vão ser batizados em águas, né? Vão ser batizados para a glória de Deus. E os irmãos, após serem batizados em águas, agora também traz consigo a responsabilidade de também anunciar
o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, é necessário que todo aquele que concluiu o curso discipulado, ele seja um componente assíduo da campanha evangelizadora. Quem me entende, diga amém. Amém. A Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. Se todos os crentes entendessem o valor da evangelização e como é importante não reter o conhecimento que foi aprendido, mas passar adiante, é necessário que isso aconteça. Todo aquele que ele teve um encontro com Cristo e tem sido ensinado pela igreja, tem recebido os ensinamentos, este ensinamento, ele não pode ser retido, ele tem que passar adiante, ele tem que ser anunciado, você tem que transmitir o que você recebeu, não é? E este é o objetivo do discipulado. Não é simplesmente os irmãos se batizou e agora ouviu a mensagem, creu, se batizou nas águas e agora vai fazer parte de um conjunto, de um coral e etc. Às vezes a gente pergunta ao irmão, o irmão já saiu à campanha evangelizadora? Ele fala, não, eu faço parte do coral. Não, eu canto na união de adolescentes, eu faço parte do conjunto. Como se a campanha evangelizadora fosse um órgão da igreja. Só que a campanha evangelizadora não é um órgão da igreja, é a igreja em ação, é a igreja evangelizando. Componente do conjunto, do coral, da união, todos devem participar deste momento especial que é a evangelização. Então, a igreja ela recebe esta instrução e passa ao ensinamento. Os irmãos receberam o ensinamento. E este ensinamento ele tem que ser observado sempre, sempre observado. Observe que o apóstolo São Paulo está dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E para que a palavra habite, eu preciso trazê-la para dentro de mim. E eu trago a palavra para dentro de mim à proporção em que eu leio e medito. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: persiste em ler, persiste em ler. Nem todo mundo tem um hábito de leitura. Já foi feita uma estatística dizendo que o povo nordestino é mais ouvinte do que leitor. E a leitura, realmente, poucas pessoas se aplicam à leitura, mas é necessário, é algo que você que concluiu o curso deve se esforçar para ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ter o seu momento devocional com Deus, a sós com a palavra, é importante. O salmista, ele reconhecia tanto o valor da palavra de Deus, que ele disse lá no Salmo 119, eu gostaria de convidá-lo a abrir, porque se eu somente citar, os irmãos vão perdendo o hábito, e é importante que os irmãos tenham o hábito de sempre abrir a Bíblia, porque quando você lê um texto sagrado, de repente o Espírito Santo, ele ministra ao seu coração, através de uma palavra que você leu, o Espírito Santo chama a atenção. Por isso que é importante, mesmo que a gente conheça o texto, mas é importante a gente ler, porque o Espírito Santo, ele vivifica a palavra, amém? Ele traz vida para os nossos corações. Salmo 119, e o versículo de número 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Veja que ele diz no versículo 11, me ajudem, leia o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, eu tenho o dever de esconder a palavra, de guardar a palavra, de meditar na palavra de Deus, para que eu tenha uma vida próspera espiritualmente. Amém, meus irmãos? Observe o que Deus disse a Josué no capítulo 1 do seu livro, e o versículo 8. Josué, ele assume a liderança no lugar de Moisés, servo de Deus. E para assumir o lugar de Moisés não era uma tarefa tão simples, tão fácil. Mas Deus encoraja a Josué, dizendo a ele que ele se esforçasse e tivesse bom ânimo. Mas antes Deus diz assim para ele, veja o versículo 7. O versículo 7, ele diz assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas
por onde quer que andares. Leia o versículo 8. Os irmãos observaram o cuidado de Deus para que Josué tivesse uma vida próspera na sua jornada. Era necessário que ele atentasse para os ensinamentos da palavra de Deus, que era uma das preocupações de Deus. Digo preocupações de Deus porque em Deus não existe preocupação, não é? Mas vamos melhorar essa frase, o cuidado de Deus, não é? Era um dos cuidados de Deus para com o povo, porque Deus, ele fez a sua parte em tirar o povo de Israel da escravidão do Egito e fez a sua parte em conduzi-los até a terra de Canaã, compadecendo-se, sendo misericordioso, manifestando a sua graça, perdoando os seus pecados. Agora o povo não estava isento da responsabilidade de guardar os seus mandamentos. Era um cuidado que o povo tinha que prestar muita atenção. Por isso que Deus, ele diz a Josué, ele disse ao povo de Israel, e agora está dizendo pessoalmente a Josué: esforça-te, não é? Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Esforça-te para cumprir. Aí, para facilitar Josué a se comprometer com o que ele estava lendo, então Deus diz no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, não deixe de falar do livro desta lei. Fale a palavra, pregue a palavra, ensine a palavra. Por quê? Porque na proporção em que você fala, você se compromete com aquilo que você diz, porque nós seremos julgados pelas nossas palavras, não é? São as palavras que nós pregamos, são as palavras que nós falamos. Esta palavra, ela vai ter um peso muito grande diante de Deus. E observe que quando perguntaram a João Batista: tu és o Cristo? Ele disse: não sou. Tu és Elias? Ele disse: não. Tu és o profeta? Ele disse: não. E quem tu és? Eu sou a voz do que clama no deserto. A voz está relacionada ao ser e o ser está relacionado à voz. É impossível separar a voz do ser e o ser da voz. Então, eu sou aquilo que eu falo e eu falo aquilo que eu sou. Eu vivo aquilo que eu prego aquilo que eu vivo. Aleluia. A pregação, disse certo pensador, não é tarefa de 1 ou 2 horas, é uma manifestação de uma vida. A pregação é a manifestação de uma vida. Você está pregando aquilo que você vive, aquilo que você absorveu, aquilo que você aprendeu. Paulo disse: aquilo que você viu e ouviu e viu em mim, isso fazei. Aquilo que você ouviu, né? Aquilo que você viu em mim, isso fazei. É isso aí. Nós temos o dever. Por isso que diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, muito da palavra. E para que a palavra de Deus ela habite em mim abundantemente, eu vou ter que introduzi-la no meu coração, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que persistir em ler a palavra de Deus. Vocês que concluíram o curso discipulado devem persistir na leitura diária da palavra de Deus, constantemente, continuamente. Mas eu não sei ler, irmãos. Mas Deus, ele pensou em você também. E pensou muito bem. Ele fez com que colocassem a Bíblia dentro do celular. E ele achou pouco ainda e colocou ela em áudio. Então, facilitou para você ouvir a palavra. Pensou ainda mais e inventaram o fone de ouvido. Mas aí era aquele fone de ouvido com um fio, e você às vezes estava lavando prato ali, lavando roupa, não dava. Aí Deus facilitou, aí Deus abriu os olhos do entendimento dos homens, e os homens foi e criou o Bluetooth. Agora você pode colocar no ouvido sem fio. Aí Deus ainda colocou o Bluetooth dentro do carro.
Glória a Deus. Você pode estar dirigindo e ouvindo a palavra. Você pode deitar para dormir e colocar no ouvido o fone e ouvir a palavra. Enquanto caminha, faz a sua caminhada, você pode escutar a palavra. A palavra habita em vós abundantemente. Abundantemente. Quanto mais da palavra nós tivermos, mais teremos uma vida de santificação na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela influencia a nossa vida de um modo geral. A palavra de Deus, ela influencia a nossa vida de santificação. É impossível alguém ser santificado sem ser através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela influenciou-me para a salvação, mas também ela influencia-me para a santificação. Abra sua Bíblia em João capítulo 17 e o versículo 17. João capítulo 17 e o versículo 17. Como é que diz a palavra de Deus? Acho que dá para dizer de cor, não dá? Quem lembra? Diga amém. Vamos juntos? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. É a verdade que nos mostra o modo pelo qual Deus deseja que nós vivamos, não é? Porque Deus estabeleceu uma norma de conduta e Deus nos salvou para a comunhão com Ele. Mas já dizia o profeta Amós: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, para que eu esteja de acordo com Deus e possa andar com Deus, eu entendo, a palavra me mostra que Deus, Ele é santo. A santidade de Deus, ela é esboçada nas Escrituras desde o começo, não é? Nós vamos estudar sobre a santidade de Deus, e eu quero abrir um parênteses aqui para dizer aos novos irmãos conversos, os nossos irmãos que estão concluindo o curso, que estudem, mergulhem bem mesmo nos atributos divinos, estudem os atributos de Deus, para poder conhecer melhor o Deus que você serve. E um dos atributos divinos é a santificação, é a santidade. Deus é santo. Os serafins não param de proclamar a sua santidade. Isaías teve uma visão de que serafins voavam sobre o trono, com 6 asas cobriam o rosto, com 6 asas cobriam os pés, e com 6 asas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. A santidade de Deus é algo tremendo, e para podermos ter acesso a Ele, nós precisamos ter uma vida de santificação, e o meio pelo qual Deus se utiliza é a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais da palavra tivermos, mas o Espírito Santo encontrará liberdade para trazer a nossa memória, principalmente na hora da tentação, não é? Na hora quando nós fomos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência, ou pelo próprio desejo, como diz Tiago no capítulo 1. Todos nós somos tentados, todos nós seremos tentados, independente da idade, independente da posição eclesiástica, independente da posição social. Todos nós somos tentados de uma forma ou de outra. O diabo não perde tempo, ele está sempre procurando uma oportunidade para nos atingir, para nos cercar. Assim fez com Jó. Quando ele se apresentou na reunião em que os filhos de Deus estavam reunidos, Deus olhou para Satanás e disse assim: observaste meu servo Jó, não é? Deus viu que ele estava observando a vida de Jó, procurando brecha, procurando oportunidade, procurando ocasião. E Pedro, ele já dizia: estou correndo por conta do tempo. Pedro já dizia na sua carta que o diabo, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E Deus olha para Satanás e diz assim: observaste meu servo Jó? Sincero, não é? Justo, fiel, íntegro, se desvia do mal. O diabo sempre jogava um mal ali, estava tentando de todo jeito, todas as oportunidades, mas Deus sentiu prazer em poder ter Jó como seu servo. Glória a Deus. Deus quer ter prazer em nos ter como seus servos, como seus filhos, como seus amigos. E a melhor forma é meditando na palavra de Deus.
Porque no momento da tentação, o Espírito Santo vem e faz lembrar a palavra. Aí você foge, você vence pela palavra, não é? Eu vos escrevi, jovens, porque venceste o maligno, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos influencia na nossa vida de santificação, para termos acesso à comunhão com Deus. A única maneira de termos comunhão com Deus é através de uma vida de santificação. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, ela influencia também os nossos pensamentos, não é? Porque o pecado, ele tão de perto nos rodeia, e a Bíblia diz que nós devemos deixar todo o embaraço, e o pecado tão de perto nos rodeia, e nos rodeia de muitas formas, de muitas maneiras, e uma das áreas que o diabo mais se utiliza é a mente, é a nossa mente, é através dos nossos pensamentos. Os pensamentos são vários, e ele pode jogar muitos pensamentos. É por isso que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vejo, muito cuidado com o que eu leio, muito cuidado, porque uma das mensagens poderosas que atinge a nossa mente é através da visão. A visão é algo terrível, e o diabo se utiliza das imagens para nos prender, para nos levar a pensar, principalmente em coisas que venham de encontro à santidade de Deus. Por isso que nós devemos ter muito cuidado. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo, Romanos 12, 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. O meu entendimento tem que estar sempre sendo renovado. Eu não posso ter uma mente parada, eu tenho que ter uma mente preocupado com a palavra de Deus, porque é através do ensino constante e contínuo da palavra de Deus que eu vou encontrando força para resistir o pecado. Amém, meus irmãos? Quando José ele foi tentado a cair com a mulher de Potifar, a primeira coisa que ele disse para a mulher foi: pecaria eu contra Deus? Pecaria eu contra Deus? E olha que ele estava longe da família, longe dos amigos, vendido como escravo, diante de uma tentação terrível, porque não tinha ninguém em casa, mas José tinha Deus. Tinha Deus. E não vale a pena pecar contra o Senhor. Amém, meus irmãos? Era como que José estivesse dizendo para aquela mulher na hora da tentação: Deus confia em mim, e eu não quero decepcioná-lo. Amém? Repita comigo: Deus confia em mim, e eu não quero decepcioná-lo. Você vai precisar desta frase lá na frente. Algum dia, em algum momento, o Espírito Santo vai lhe lembrar esta frase que eu citei: Deus confia em mim, e eu não quero decepcioná-lo. Eu não posso decepcioná-lo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, a palavra de Deus, ela deve habitar abundantemente, porque ela vai influenciar os meus pensamentos, ela vai estar na minha mente. Eu vou dormir pensando na palavra. Eu não sei se os irmãos que costumam cantar, geralmente você se acorda cantando hino. Quem aqui já se acorda com o hino na mente? Quem aqui já se acorda com o hino na mente? Se acorda com o hino na mente, já cantando na mente, assim, fica na mente. Você às vezes se acorda já com uma mensagem para pregar, né? Você às vezes dobra o joelho, quando vai dobrar o joelho, e de repente o Espírito Santo vem e traz um assunto, a mensagem no seu coração. Deus lhe transporta para dentro de um púlpito, para uma igreja, e você se vê pregando a mensagem. É algo extraordinário, não é? Quando a nossa mente está ocupada com a palavra de Deus, o Espírito Santo primeiro ministra ao nosso coração, para a gente ministrar para o povo. Glória a Deus. Isso acontece muito, não é verdade? Quando nós estamos saturados da palavra. Paulo disse a Timóteo que ele devia apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tinha do que se envergonhar, que manejasse bem a palavra da verdade. É importante, meus irmãos, que as palavras de Deus ela esteja na nossa mente, e também
na nossa palavra, na nossa conversa do dia a dia, porque a palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos nos portar diante de situações. Abra sua Bíblia aí, na carta aos Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 19. Olha que a palavra de Deus, ela nos ensina, meus irmãos, que nós devemos ter este cuidado constante, não é verdade? Com as nossas próprias palavras, com o nosso dia a dia. Observe, Efésios capítulo 4, versículo 19. É que ele não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. É 4:29, desculpe, 4:29. Vamos juntos, 29, como é que diz? Não saia da vossa boca para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha aí, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, não é? Aquele que mentia não mente mais, aquele que chamava palavrões não chama mais, nem de brincadeira, nem quando leva uma topada, porque quando o crente está saturado da palavra, quando ele leva uma topada, ele dá glória a Deus. Ele dá glória a Deus, não é verdade? Porque a palavra de Deus habita, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de glória, a boca sai glória. É glória a Deus, aleluia, não é verdade? Então, o crente, ele não vive mais chamando palavrão de forma alguma. E foi uma das coisas que Deus se utilizou para alcançar o profeta Isaías, né? Ele viu os serafins proclamando a santidade de Deus, aí ele se viu em apuros, ele disse: ai de mim que eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Então, Deus enviou um anjo com uma brasa que tirara do altar, com a tenagem, tocou na sua boca e disse: isso purificou os teus lábios. Glória a Deus. Lábios puros cantamos, Cristo necessita, glória a Deus. Então, meus queridos, é importante que a palavra de Deus, ela habite em nós, porque as nossas conversas, nas nossas palavras, não haverá palavras torpes, não haverá piadas imorais. Você pode até brincar, mas meu avô dizia que santo também brinca. Uma brincadeira de crente é brincadeira de santo, não tem nem piada com palavras torpes, com encenações de imoralidade. Por quê? Porque nós abrimos a nossa boca para glorificar a Deus, para adorar a Deus, e a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce salgada, não. Por isso que é importante, os irmãos que concluíram o curso, encher-se do conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus também, ela molda as nossas ações, o nosso modo de viver, o nosso modo de andar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de negociar, o nosso modo de tratar. Veja Efésios 4:17, o que diz o apóstolo Paulo: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Por quê? Eles estão entenebrecidos no entendimento, ou seja, estão em trevas, não tem luz, não tem iluminação, separados estão da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Então observe que o texto sagrado diz: não andeis mais como andam os outros gentios. 2 Coríntios 5:17 diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo agora é uma nova criatura, e não existe nova criatura com velhos costumes, não, senhor. Agora é tudo novo, é linguagem nova, é tratamento novo, é aperto de mão de forma sadia, não é verdade? O negociar é novo, é tudo certinho com o crente. Até na hora de negociar, na hora do trabalho, ele tem que viver uma vida que o nome do Senhor seja glorificado no seu viver. Diga amém, meus irmãos. Me recordo agora de um certo jovem na minha época, que ele foi trabalhar, ele trabalhou numa empresa de outdoor, e
Estava lá para o lado do sertão, colocando aqueles outdoors, e o carregado, o chefe, ele fez um negócio errado entre eles lá. Naquela época usava aquela expressão, cambalacho. Ele chegou para mim e disse assim: rapaz, o encarregado fez na época ele usava essa expressão, fez um cambalacho. Quem lembra dessa frase? É antiga, né? Fez um negócio lá errado, e ele botou a mão no bolso assim e puxou. Disse: olha aqui, ele dividiu com a gente, disse: essa aqui é a tua parte, essa aqui é a tua parte, essa aqui é a tua parte, e ele me deu. E eu estou aqui com esse dinheiro, o que é que eu faço? Minha casa está caindo, os móveis lá não valem mais para nada, a geladeira está queimada, a casa da minha mãe, eu moro lá, ele era um jovem na época, e esse dinheiro dá para a gente dar uma arrumada na casa, dá para dar uma comprada nos móveis. O que é que eu faço com esse dinheiro? É certo eu ficar com ele? Hoje eu sabia como dizer, mas naquela época eu também era um novo convertido. Aí eu disse assim para ele: faz o seguinte, chega em casa, dobra o joelho e pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que eu faço com esse dinheiro? Aí ele vai te falar. Ele disse: é mesmo? Eu disse: vai lá. Quando, tempo depois, eu me encontrei com ele, disse: e aí? Conversasse com o Espírito Santo? Eu conversei. O que foi que ele disse? Ele disse: devolve. Glória a Deus. E o que tu fizeste? Eu disse: eu devolvi. Cheguei para o homem e disse: isso aqui não é meu, não dá não, eu sou crente, isso aqui não dá para mim. 3 meses depois, mais ou menos, ele foi demitido. O encarregado disse: olha, irmão, se esse negócio vazar, a gente te queima, a gente acaba contigo. Ele disse: não, fique tranquilo que isso aí não vai. Mas com 3 meses ele foi demitido. Mas Deus foi tão bom que depois deu 2 empregos a ele. Meus irmãos, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Deus, ele tem que ser glorificado na nossa vida, no nosso corpo, no nosso viver, no nosso dia a dia. Portanto, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela deve habitar em nossas vidas continuamente. Aquele que ouve as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, e as pratica, não basta só ser ouvinte esquecido, mas aquele que é cumpridor. É verdade que ao longo da jornada os irmãos vão ver crentes antigos e até crentes velhos que não vão andar de acordo com a palavra, mas você não deve se espelhar em quem não anda, se espelhe em quem anda, não é? Se espelhe em quem procura viver de acordo com a vontade de Deus. Não tente justificar os seus erros. Seja sério, seja sincero. Deus ama a verdade no íntimo. Ame a Deus, ame a palavra. Dedique tempo à vida de oração. Busque ao Senhor e certamente o Senhor vos ajudará na sua jornada. Tínhamos muito o que dizer, mas a hora nos manda parar, e eu creio que essa palavra serve apenas como uma orientação para que os irmãos possam se firmar cada dia mais em Deus. Há muito em Deus, vale a pena chegar mais perto dele. Há muito em Deus, vale a pena ler a palavra do Senhor. A Bíblia diz: na sua lei tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É estudar a palavra de manhã e estudar à noite. Leia a Bíblia toda, várias e várias vezes. Um dia alguém perguntou a George Miller. George Miller foi um homem que construiu um orfanato para 2.000 crianças, sem pedir nada a ninguém, só pela fé. E alguém um dia perguntou a ele: qual o segredo da tua fé? Ele disse: eu li a Bíblia 200 vezes, só 100 eu fiz de joelho. Glória a Deus. Fica aí a motivação para nós. Eu li a Bíblia 200 vezes, só 100 eu fiz de joelho. Misericórdia. Irmão, se você ler 3 capítulos da Bíblia todo dia, com um ano você termina. Se ler 6, você termina em 6 meses. Olha aí. Se ler 12, você dá para ler a Bíblia 4 vezes por ano. É fácil. É só querer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E quando Deus chega, e quando Deus chega, quando Ele invade a nossa alma com o gozo do céu, não existe coisa melhor para nós. A presença de Deus, ela é indispensável. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.